Graça e paz, irmãos. Obrigado. Estejamos um minutinho mais em oração. Querido Senhor, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te damos graças porque o Senhor quis nos levar consigo, nos ter em si mesmo, nos cobrir consigo mesmo, nos revestir de si, nos livrar de nós mesmos e do nosso inimigo e da morte, nos cobrir e nos encher. Nós, Senhor, te temos recebido e te recebemos. Abre nossos corações para poder receber sempre mais de Ti. E que Teu Espírito possa nos limpar, Teu sangue, Tua palavra, Tuas águas, Teu Espírito, Senhor. O Senhor possa nos ungir, o Senhor possa fazer a sua própria obra entre nós. Sumerge-nos em Ti. Nós nada queremos fabricar, só crer, nos inclinar ante Ti, esperar de Ti e contar contigo. Te pedimos, Pai, que nos ajudes a considerar outra porção da Tua palavra, Tua preciosa obra, e que o Senhor possa nos edificar no próprio Senhor, através da Sua própria obra, Seu próprio Espírito em todos nós. Deixamos tudo que é nosso nas Tuas mãos, Senhor. Queremos fazer isto de todo o coração. Completa a nossa falta, Senhor, em Cristo Jesus. E seja nossa nova vida prometida, que recebemos com alegria e com simplicidade, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então estaremos continuando, procurando nos acercar a um outro capítulo das coisas que estamos considerando nestes dias, em continuidade, tanto aqui em Cabo Frio, como nos lugares onde temos estado nestes dias, nesta região. E ontem estivemos seguindo um processo do Espírito de revelação do Senhor na igreja. É uma revelação que está na Bíblia já completa. Já por estar na Bíblia, temos que dizer que essa revelação aconteceu. Não estamos, eu pessoalmente, de acordo com Karl Barth, que pensa que a revelação só se dá quando nós entendemos ela, porque é como se o que Deus fez não tivesse sido realmente um fato de Deus. Se nós não compreendemos o que Deus revela, não é porque Ele não se revela, é porque nós somos cegos à sua revelação. A revelação de Deus é uma intenção de Deus, o agir de Deus, o falar de Deus é verdadeiro, tem sido verdadeiro, ainda que nós mesmos às vezes continuamos em trevas. Se nós continuamos em trevas, não é porque Deus não falou, não é porque Deus não agiu, sino porque nós estamos engrossados e Deus tem que continuar trabalhando em nós para poder nos tocar.
Graças a Deus que Ele continua trabalhando, amém? E também Ele nos toca e também Ele se revela a nós e trabalha em nós também progressivamente, mas a partir de uma revelação verdadeira, de uma revelação histórica, de uma intervenção real de Deus na história, objetiva, ainda que nós não compreendemos bem ela e apenas vamos compreendendo ela aos pouquinhos e progressivamente. Hoje temos que dar outro passo mais, outra consideração mais, lembrar algumas coisas da história da igreja, porque estamos vindo o reconhecimento da Trindade na história da igreja. Só que vamos por partes. Primeiro, aquela confissão e o não negar ao Filho. E ontem nos detivemos principalmente em três palavras. A palavra ousia, de essência ou substância, a palavra hipóstasis ou subsistência e a palavra pessoa, prosopon no grego. São palavras que têm sido usadas na história da igreja a partir da Bíblia, por causa da revelação do Senhor. Primeiro, do próprio mistério de Deus em Cristo. Só que o Espírito Santo tem estado fazendo um trabalho continuado. E também temos que ter em conta nesse trabalho continuado, na consideração da Trindade, dois aspectos da Trindade. A Trindade essencial, o que Deus é em si mesmo, imutavelmente, como a palavra do Senhor o disse, com muita clareza aí no livro de Malaquias, o Senhor disse assim claramente: eu, Yahvé, não mudo, não mudo. Ou seja, que o Senhor é imutável. Ele mesmo disse que Ele não muda. E também se fala do Senhor que Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos, para sempre. Então, por ser Deus, Deus, no essencial, no respeito à Trindade essencial, Ele é imutável. Não há mudança em Deus, não há câmbio. Ele disse: eu sou o mesmo, eu não mudo. Deus é imutável. Mas, ao mesmo tempo que Ele é imutável, Ele vai se revelando progressivamente. E não somente Ele vai se revelando progressivamente, sino que também Ele vai se dispensando progressivamente. Porque o aspecto da revelação é para nós lhe conhecer, mas o aspecto da dispensação é para nós lhe viver. Viver por Ele. Então, é nesse aspecto da revelação divina progressiva, que não significa mudança nenhuma em Deus. A mudança vai se dando em nós, que vamos compreendendo cada vez mais a Deus e vamos recebendo cada vez mais de Deus. Isso, então, nos abre a porta para outro aspecto da Trindade, que é aquele aspecto econômico ou administrativo da Trindade. E assim, na história da igreja, essas expressões têm sido dadas. Nos tempos modernos, especialmente foi nosso irmão Luiz Berkhoff, na teologia sistemática que ele escreveu, onde ele fala destes dois aspectos da Trindade essencial e da Trindade econômica, que não são duas trindades, só que uma se refere ao que Deus é em si mesmo, ante si mesmo, para si mesmo, imutavelmente e eternamente, porque não há melhoria em Deus,
Porque se tivesse melhoria em Deus, então ele foi inferior no passado. Não pode haver aumento nenhum na ciência de Deus, na realidade de Deus. Isso tem que ficar claro. Mas, considerando a Deus se revelando aos poucos a nós, aí se parece que há uma mudança, que há uma progressão, mas não é uma mudança no ser de Deus. É uma mudança para conosco. Nós vamos vendo a Deus cada vez mais, na medida que Ele vai se revelando progressivamente e também se administrando Ele, o Pai, e o trabalho próprio do Pai, logo o trabalho próprio do Filho, o trabalho próprio do Espírito, como tem esse compromisso divino de fazer isso, quando Ele diz, façamos o homem a nossa imagem. Então aí vemos que no fazer divino é um fazer plural, é o fazer do Pai, façamos, é o fazer do Filho, é o fazer do Espírito, e aí se vemos uma parte primeira, uma parte segunda, uma parte terceira, amém? E assim mesmo como existe a Trindade, no sentido essencial, e a Trindade no sentido econômico, ou seja, administrativo, porque a Bíblia usa bem claro essa expressão economia, só que em nossas traduções não aparece por causa da tradução, mas no grego a palavra oikonomia aparece muitas vezes, fala da oikonomia divina, ou seja, da administração de Deus. Existe a palavra administração, a palavra dispensação, a palavra mordomia, a palavra comissão, a palavra edificação, como traduções parciais desse trabalho de Deus para conosco. Trabalho que não muda a Deus, mas nos muda a nós. Na medida que vamos conhecendo a Ele, vendo a Ele, vamos sendo transformados na imagem dEle, na medida que conhecemos o Senhor, participamos da sua luz, do seu Espírito, da luz da vida, é vida e é luz, essas coisas estão relacionadas. Então aí nos damos conta também que assim como existe o aspecto da Trindade essencial, imutável em Deus, e a Trindade econômica ou administração que Deus faz a nós da sua revelação e dispensar da sua graça, dele mesmo e até dos seus mistérios. Vemos também que existe duas palavras relacionadas, uma principalmente com a Trindade essencial, que é a transcendência de Deus. Transcendência significa que Deus está antes, por acima e depois de todas as coisas. Deus não é as coisas. Não somos panteístas. Não confundimos a Deus com a criação. O ser de Deus é eterno. Aquele ser eterno, imutável, é um Deus transcendente. Ou seja, que transcende a criação. A criação não existia. Não vem existir por causa do conhecimento de Deus, porque alguns confundem a existência do mundo, do cosmos, ou dos mundos, o invisível e o visível, como se fossem parte de Deus, porque Deus necessariamente conhecia desde a eternidade estes mundos possíveis que Ele poderia criar se desejasse. Mas a criação não é parte de Deus, porque não é o conhecimento eterno que Deus tem dela, não é esse o ser dela. O ser dela não vem pelo conhecimento eterno de Deus.
O ser dela vem pela vontade, não pelo conhecimento de Deus. E isso temos que ter muito claro, porque a transcendência tem a ver com a Trindade essencial. A imanência de Deus tem a ver com a Trindade econômica, com o agir de Deus, com o sustentar Deus, o ser da criação, com que nosso ser seja no ser dele, como diz a Escritura, nós somos nele, né? Então, às vezes, por causa da imanência, se consideramos a imanência e a economia, e não a Trindade essencial e a transcendência, nós podemos cair na trampa de Satanás, ao esquecer a Trindade essencial transcendente, nós confundir o ser da criação com o ser de Deus. E aí tem havido umas armadilhas no caminho em que alguns irmãos, muito sérios às vezes, têm caído aí. E aí se tem aberto portas para erros. E aí então nós falamos do Deus processado. Mas com a ideia do Deus processado podemos pensar que então não é imutável, se é processado. Então temos que entender que o que a palavra fala é da administração de Deus e da revelação de Deus. Não havendo mudança nenhuma, nem acréscimo em Deus. Nascia acréscimo em nós, na medida que recebemos Deus. Quando a Bíblia fala do crescimento de Deus, não é um crescimento essencial como uma mudança no próprio Deus, sino que nós crescemos no receber luz de Deus e em aproveitar mais a vida de Deus, e a vida de Deus vai circulando entre nós, e nós vamos sendo alimentados e realizados em Deus, e todo esse nosso nascer de novo e crescer nele, e ele crescer em nós, não é um crescer que muda a essência divina, não, é um crescer na administração, na economia. Essa economia tem que ver com o sustento que Deus dá à sua criação, tanto na criação inicial como na nova criação. Então há um crescimento, sim, é um crescimento nosso nele. Vamos conhecendo melhor a Ele, vamos desfrutando melhor a Ele, e nós vamos crescendo nele. Então já vamos vendo que existem também esses dois aspectos. E um terceiro aspecto também que quero fazer menção agora, porque depois deste primeiro preâmbulo vamos passar a dar continuidade aos assuntos de ontem, é também o assunto do Espírito. Assim como o próprio Espírito Santo começou primeiro a glorificar o Filho, nos ensinar acerca do Filho, a primeira parte que ele começou a trabalhar na história da igreja, quando você estuda a história da igreja, você vê que é um ensino de Cristo pelo Espírito à igreja, como ele prometeu: eu edificarei a igreja, o Espírito vos conduzirá a toda a verdade. E a primeira coisa que ele começou a nos ensinar, a primeira tecla que ele bateu insistentemente nos primeiros séculos, é quem é Cristo em relação com Deus. É o assunto da Trindade, e na Trindade começou primeiro a parte do Pai e do Filho. Porque se isso não fica claro, a parte do Espírito não vai ficar claro. E também, quando já se entrou no assunto do Espírito, depois de ficar claro o assunto do relacionamento consubstancial entre o Pai e o Filho, primeiramente a discussão foi no aspecto da essência, da substância, como tradução de ousia, essência.
Foi depois, na Idade Média, passando já a Idade Média, começando o período escolástico, que começou o Espírito Santo a ensinar o aspecto personalista, a parte das pessoas. Primeiro ele se deteve na parte da essência. E depois se deteve na parte das pessoas. E primeiro se deteve na parte da trindade essencial. E depois na parte da trindade econômica. E em relação ao Espírito, também do mesmo jeito, o Espírito Santo nos primeiros séculos começou a nos ensinar o aspecto essencial do Espírito. E os irmãos que foram agraciados pela graça de Deus para ir descobrindo na palavra de Deus esse aspecto essencial do Espírito. Mas já, quando já não somente houve o reconhecimento da divindade do Espírito, a personalidade do Espírito. Depois, então, quando se tive que compreender mais a fundo os trabalhos do Espírito, a economia do Espírito. Aí, então, teve que haver um período, antes de ver o aspecto econômico do Espírito, teve que haver aquele período de entendimento da obra do Senhor Jesus. Porque primeiro vocês veem que Deus colocou no lugar santíssimo do tabernáculo a arca do pacto. E depois, acima da arca, colocou o propiciatório. E a arca nos fala mais da pessoa divina e humana de Cristo que Deus coloca no centro da casa de Deus, no coração da casa de Deus, no lugar santíssimo, tanto do tabernáculo como do templo, ele colocou a arca. Mas acima da arca ele colocou o propiciatório, que já tem a ver com a obra de Cristo, a obra do sacerdócio, porque o propiciatório recebe o sangue, mas recebe o sangue que foi derramado fora do arraial, lá no átrio, lá no altar de bronze. Mas o sacerdote introduz o sangue que foi derramado no átrio, introduz ele no lugar santíssimo e asperge o sangue sobre o propiciatório. Então aí estamos vendo o trabalho de Cristo como sumo sacerdote, o qual inclui não somente sua morte, sino também sua ressurreição e sua ascensão. E então essa ascensão é para apresentar ao Pai a obra completa por nós, na base da qual ele tem a promessa do Espírito. Então aí estamos vendo como o Espírito Santo vai nos conduzindo na ordem do central, começando por a divinidade do Filho, pela sua humanidade, a humanidade e divindade, a natureza divina e a humana na mesma pessoa, divina e humana. E depois a obra dele, a obra humana, o viver humano do Filho. Sobre essa base está a validez da sua obra expiatória, porque se não tivesse sido a vida humana a que foi, e ela a pessoa divina e humana que foi, não teria valor a morte expiatória. Mas a morte expiatória está na base da pessoa divina e humana que ele foi e a prova humana que ele venceu. Agora, sobre essa base, passamos da pessoa divina humana à obra. A obra que tem seu viver humano, sua morte expiatória, sua ressurreição, sua ascensão e entronização e o envio do seu Espírito. Mas o Espírito tem que ser conhecido também primeiramente em sua divinidade e o aspecto do Espírito na trindade essencial, e isso foi uma época. Nestes dias estávamos lembrando, e hoje vamos lembrar um pouco mais,
que depois do Concílio de Nicea, que tratou da divindade do Filho, veio o segundo concílio, que foi o primeiro de Constantinopla, que tratou a divindade do Espírito. Mas a divindade do Espírito pertence à área da Trindade essencial. Mas para compreender a economia, a obra do Espírito, era necessário ver primeiro não somente a divindade e a humanidade do Filho, sino entrar mais na obra do Filho. Porque o Espírito depois tomaria tudo aquilo que é do Filho e passaria para nós. E isso seria compreendido melhor muito depois. Irmãos, como nosso irmão André Murray, na sua obra O Espírito de Cristo e O Espírito de Habitação, parece que tem também uma obra que trata com esse título, não estou seguro se é a mesma obra com 2 títulos, porque na obra O Espírito de Habitação tem um capítulo com esse título que parece que virou um capítulo, o título já não só de um capítulo, se de uma obra, tenho que chegar em casa e conferir se se trata da mesma obra. Eu tenho a obra em inglês, O Espírito de Cristo, e agora consegui as traduções que está fazendo nosso irmão Romeu lá em São Lourenço sobre o Espírito de Habitação, e me pareceu que era a mesma obra com 2 títulos, mas não posso falar agora com certidão, tenho que chegar a fazer essa pesquisa depois. Mas essa parte tem a ver com a trindade econômica, ou seja, que essa tem seu lugar, que se baseia, se sustenta na parte anterior, tanto na parte da trindade essencial como na parte econômica do Filho. A parte econômica do Filho é a base para a parte econômica do Espírito. E também o assunto da transcendência e da imanência também tem a ver com a parte essencial e com a parte econômica. A parte da imanência de Deus tem a ver com a economia de Deus. Mas a parte da transcendência de Deus tem a ver com a trindade essencial. Então, se essas coisas vão ficando mais ou menos claras, aos pouquinhos, caminhando lento, com a ajuda do Senhor, da mão dele, Ele nos vai guardar daquela sutileza do inimigo que sempre quer roubar o que é de Deus para ele. E ele quer, através de certos teólogos, agora liberais, como Paul Tillich, não? Fazer-nos esquecer da parte da transcendência, como se a transcendência se esvaziou e ficou só na imanência e Deus ficou convertido em mundo. E é isso que Satanás gostaria de nos fazer crer, não? E não é assim. Deus é imutável. Deus não se converte em mundo. Deus está sustentando o mundo e Ele é onipresente. E o mundo tem que descansar e existir nele. Mas não há mudança nem desaparecimento de Deus, nem a transcendência de Deus não se dissolve na imanência. O Deus transcendente é o mesmo Deus imanente e o Deus imanente continua sendo transcendente. Então, nessas coisas temos que ir devagar. Então, segundo esse preâmbulo, já poderíamos entender que o assunto econômico do Espírito tem um tempo posterior na lógica da dispensação, não? Porque essa economia do Espírito se entenderá melhor depois da economia do Filho. Agora precisamos ver como a parte essencial do Espírito, ou seja, primeiramente o reconhecimento do Espírito Santo como divino e então como pessoa. Primeiro o assunto da essência, depois o assunto das hipóstases e das 3 pessoas. Então agora vamos, assim nessa vista panorâmica, retornar a esse primeiro princípio, sem esquecer o que está vindo, mas para poder aproveitar melhor o que está vindo, temos que ir em ordem. Quando você faz uma lida rápida ou detida
do que tem sido chamado o Credo de Nicéia, você vê que a essência e o principal do Credo de Nicéia, não estou falando daquelas outras medidas que se tomou nesse tempo, administrativas e coisas já em relação ao Império de Constantino, que não são coisas bíblicas. Me refiro não às atas do Credo de Nicéia, do Concílio de Nicéia no aspecto administrativo, eclesiástico, não. Estou me referindo ao Credo de Nicéia, ou seja, a proclamação dos irmãos nesse credo acerca da divindade de Cristo, que isso é, em essência, a conclusão do Credo de Nicéia, confessar a consubstancialidade do Verbo com Deus, o Pai, ou seja, que assim como o Pai é Deus, também o Filho é Deus em essência. E lembrávamos ontem que essa consideração da essência e diferença entre essência, substância no sentido de essência, substância no sentido de hipóstasis, precisou de um cozinamento de vários séculos, que graças a Deus foi clarificado a partir de nosso irmão Boécio. Boécio logrou fazer aquela nomenclatura esclarecedora do uso exato das palavras para evitar confusões e ambiguidades, e aí, a partir de Boécio, se abriu um novo espaço no entendimento da Igreja e se colocou a base da escolástica cristã dos séculos, já não da Idade Média temprana, sino da Idade Média propriamente dita, não? A escolástica, mas todos aqueles escolásticos famosos como Tomé de Aquino, como Alberto Magno, Alejandro de Hales, Duns Scoto, Buenaventura e outros, tiveram a base de Boécio. Boécio foi que abriu como um novo nível para poder a Igreja seguir crescendo na compreensão e no testemunho. Então, já depois de Boécio, vieram já na Idade Média, não na Idade Média temprana, que começa com Boécio, a escolástica. Na Idade Média propriamente dita, vem depois aquela escola de São Vítor, dois irmãos chamados, um Hugo de São Vítor. Já São Vítor era um lugar, não? Hugo do lugar de São Vítor e Ricardo de São Vítor, dois irmãos escolásticos, místicos também, que foram a base para poder depois chegar àquelas grandes construções teológicas destes irmãos que mencionamos, como a Suma Teológica, tanto de Alberto Magno, de Tomás de Aquino, a Suma contra os Gentios, e obras que realmente têm sido obras castelos barrocos teológicos de grande valor, que foi necessário que a Igreja passasse por aí para poder chegar a outras coisas posteriores. Então, antes disso, lendo, como dizia, o texto do Concílio de Nicéia, você vê que a menção que se faz do Espírito é totalmente mínima. Sim, se faz menção do Espírito, não? Se fala que cremos no Espírito Santo. Isso, só isso fala o Credo de Nicéia. Quando fala do Filho em relação com o Pai, ficam bem perfeitamente esclarecidos acerca da divindade do Filho. O assunto do relacionamento de divindade com a humanidade teve que esperar outros séculos até o Concílio de Calcedônia. Mas antes de Calcedônia tiveram que passar, todavia, por Constantinopla. 2 concílios de Constantinopla. E no primeiro concílio de Constantinopla, que foi o segundo, depois daquele de Nicéia, o assunto que o concílio agora se sentou a meditar bem foi, então, bom, já nossos pais anteriores, falavam eles, não? Nos deram a fé acerca da divindade do Filho, juntamente com a do Pai. Mas
só falaram que criam no Espírito Santo, mas não falaram nada mais do Espírito Santo. E agora estava um grupo chamado os melquisedequianos, que negavam a divindade do Espírito Santo. Assim como hoje, aquela linha dos chamados testemunhos de Jeová, eles pensam que o Espírito Santo é uma força. Não? Eu tenho lido livros dos testemunhos de Jeová, onde a palavra diabo aparece com maiúscula e a palavra Espírito Santo com minúscula, tanto Espírito como Santo. É por crer que era uma força, que não uma pessoa, senão uma força. Então, especialmente ante aquele ataque que houve de parte dos arrianos e as consequências arrianas dos melquisedequianos em contra do Espírito Santo, então começou aquela nova pesquisa. Agora chegou a hora de meditar um pouco que o que Deus fala na palavra, que o que está escrito acerca do Espírito Santo. Primeiramente, no Antigo Testamento, aparece Deus e o monoteísmo, ainda que a Trindade está aí sempre. Mas a ênfase principal, frente às circunstâncias politeístas, era apresentar o monoteísmo, mas com a trinitariedade escondida. Depois já a Trindade que aparece sugerida e às vezes muito clara, quando você estuda ela à luz do Novo Testamento, você já vê a Trindade bem clara no monoteísmo do Antigo Testamento. Mas chegando já ao Novo Testamento e ficando bem explícita a Trindade e a confissão apostólica sobre a divindade do Filho, agora a Igreja começa a reconhecer isso. E primeiramente se concentra no próprio Filho, porque tem que começar por aí. E depois de trabalhar vários séculos, chegamos a esse quarto século, que foi o século desses dois concílios iniciais, que são muito importantes, que é aquele de Nicéia, que foi no ano 325 ao redor, e o primeiro de Constantinopla, que foi no ano 381. No século IV, 381 mais ou menos, esse foi o concílio de Constantinopla, que se ocupou da divindade do Espírito. Então, antes de que a Igreja chegasse a essa conclusão em Constantinopla, no primeiro de Constantinopla, assim como antes de chegar à conclusão da divindade do Filho no concílio de Nicéia, houve pessoas que Deus colocou aquelas cargas, como Alexandre de Alexandria, que foi o bispo de Atanásio de Alexandria, o diácono, mas realmente quem depois levou a continuação da luta e a parte sobresaliente da luta foi em Oriente Atanásio e em Ocidente Hilário de Poitiers. Então eles trataram o assunto da divindade do Filho com clareza. E isso foi o tema principal do Espírito nesses séculos. E assim também, como Deus usou a Atanásio, usou a Hilário e a muitos outros, também usou alguns irmãos que é necessário lembrar. Somos devedores deles. E se alguém quer conhecer esse processo, é bom saber os nomes deles e as obras que eles trabalharam. Então temos principalmente 4 irmãos a quienes Deus escolheu para masticar e ruminar e aprofundar no assunto do Espírito, no aspecto essencial da sua divindade. O aspecto da pessoa vem no início da Idade Média, vamos mencionar depois, voltar aí a nos deter em Gilberto da Porrée e os irmãos do lugar de São Vítor, antes dos escolásticos mais famosos, mas retrocedendo antes do aspecto da pessoa ao aspecto da essência, vamos chegar a considerar 4 irmãos. 3 deles eram parentes e foram chamados
os 3 grandes capadócios, porque eram da Capadócia, aquela Capadócia perto da Bitínia, que o apóstolo Pedro escreve para esses lugares. Quando Paulo ia ir para lá, o Espírito proibiu a Paulo ir para a Bitínia. Mas quando Pedro escreve, ele escreve para a Bitínia e para a Capadócia, ou seja que Deus deu a Pedro aquela região e proibiu essa região a Paulo. E Paulo foi para a Macedônia. E Pedro tinha autoridade na Bitínia, e na Capadócia, e no Ponto. Essas regiões ficam perto do Mar Morto. O Mar Morto é aquele que se comunica em Istambul ou Bizâncio, Constantinopla, que é a mesma cidade, através do Estreito do Bósforo com o Mar Egeu, na Grécia. Então, a parte sul oriental do Mar Morto, essa é a parte do Ponto e da Capadócia e da Bitínia. Aí, por esses lugares andou também trabalhando Pedro e depois Matias também. E o Espírito Santo usou 3 irmãos daquela região. Quem influiu neles, especialmente em Gregório de Nissa, que era dos 3 capadócios, foi Orígenes, o mais antigo daqueles irmãos eruditos, poderíamos dizer o primeiro bibliólogo. Parece que Deus fez que o nome de Orígenes fosse honrado pela sua vida, porque muitas coisas na história da igreja se originaram com Orígenes. O irmão Orígenes foi como aquele que usou o Senhor para levantar o nível da igreja, que estava principalmente pela bendita graça de Deus, porque Deus não esquece os pobres, e começa pelos pobres, e começa pelas classes menosprezadas, pelos eruditos e pelos ricos. Deus começou com o povo mais simples, amém? E só depois foi que permitiu que o nível popular subisse ao maior nível acadêmico da época. E quem conseguiu fazer esse salto, apresentar o cristianismo agora de uma maneira que fechasse as bocas dos filósofos soberbios, foi nosso irmão Orígenes. E ele também originou aquela teologia exegética, a teologia alegórica, a bibliologia. Ele foi o autor da Tetrapla e da Hexapla, que são a transmissão dos textos antigos, do grego, do hebraico, e outras 2 versões, inicialmente 4 colunas de versões antigas, era a Tetrapla, 4 colunas, aqui a versão do hebraico, aqui a versão do hebraico em letras gregas, depois tinha aquela versão da Septuaginta, e depois tinha uma das versões edionitas, e depois foi completada por outras 2, não? Outra de Símaco, que era a versão edionita, depois outra de Teodosione e de Aquila, e chegou a Tetrapla a virar a Hexapla, a transmissão dos textos antigos como uma políglota de várias línguas, comparado uma versão com a outra, uma ao lado da outra, e graças a esse trabalho se conservaram aquelas versões das Escrituras. Então a bibliologia, tanto a alta crítica como a baixa crítica, também se originou com Orígenes, não? E foi um irmão que depois tive dificuldades, foi tratado um pouco mal em Alexandria, então os irmãos de Cesareia convidaram ele a se mudar a Cesareia, fundou a escola de Cesareia, fundou a biblioteca da igreja e da escola em Cesareia, na qual, quando morreu Orígenes, continuou Pânfilo e acrescentou Pânfilo àquela biblioteca, e na base dela Eusébio de Cesareia conseguiu escrever a sua história eclesiástica famosa, baseada na biblioteca de Orígenes, que ficou a cargo de Pânfilo. E os discípulos que fez Orígenes
chegaram com o tempo a ser os bispos daquelas igrejas antigas. Assim que realmente o trabalho de Orígenes Deus usou muito, aunque não era infalível, e depois de 3 séculos veio a chamada controvérsia origeniana, porque apesar de que ele recebia muitas coisas boas dele, um discípulo dele, chamado Metódio de Olimpo, teve que discordar em alguns pontos, e houve uma controvérsia acerca de alguns ensinos de Orígenes, mas 3 séculos depois de morto ele. Ou às vezes não tanto, mas até os tempos de Jerônimo, que foi o segundo grande bibliólogo depois de Orígenes, 2 ou 3 séculos depois, porque Jerônimo participou de 2 séculos. Então aí nos damos conta essa controvérsia, mas não vamos entrar nela. Mencionei Orígenes para saber que ele foi uma das influências em um dos grandes capadócios, especialmente em Gregório de Nissa. E Gregório de Nissa tinha um primo, que era outro Gregório, chamado de Nacianzo. E tinha um irmão, chamado de Basílio, que depois foi conhecido como Basílio Magno, ou Basílio Grande. Então, estes 3 parentes, que eram jovens no início, Basílio Magno, Gregório de Nissa e Gregório de Nacianzo, ou Nacianceno, irmãos entre 2 e primos. Um era primo de 2 irmãos, Gregório de Nacianzo, primo de Basílio e Gregório de Nissa. Eles foram os chamados grandes capadócios, porque foram os que ensinaram naquela região da Capadócia e foram os que estabeleceram claramente o testemunho da palavra de Deus naquela região. Então, as chamadas igrejas orientais e ortodoxas são muito devedoras deles. E nós mesmos aqui, em Cabo Frio, somos devedores deles, porque nós também, como eles, confessamos a divindade do Espírito Santo. E esse foi o principal aporte deles. E o ensino deles foi aquele que prevaleceu no Concílio de Constantinopla, que se definiu pela divindade do Espírito Santo. Mas foi o trabalho destes irmãos que chegaram a trazer clareza da Bíblia acerca da divindade do Espírito à Igreja. Então, como temos estado tratando do reconhecimento da Trindade na história da Igreja, não podíamos esquecer estas passagens que são importantes. Hoje em dia, às vezes nós, e às vezes até nas missas católicas, as pessoas repetem, às vezes como uma coturrinha, sem entender tudo o que significa, frases que eram frases deles. Por exemplo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso é a coisa mais comum aqui no Ocidente. Qualquer pessoa, ainda sem conhecer se é católico ou se é protestante com consciência, pode falar isso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso foi Basílio que falou pela primeira vez, falou essa glória. Porque ele se deu conta que o Espírito Santo também era Deus com o Pai e o Filho. E, portanto, também era adorável. Só que Jesus falou que quando o Espírito Santo vier, ele não vai falar pela sua própria conta. Ele não vai falar de si mesmo. Ele vem glorificar o Filho. Não? Mas o Pai e o Filho se falam do Espírito. E disse assim, por exemplo, Jesus: todo pecado contra o Pai e o Filho será perdoado neste século e no vindouro, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado neste século, ou seja, nesta era da Igreja, nem no vindouro, ou seja, no milênio. Ou seja, que blasfemar o Espírito Santo, desobedecer a Ele, entristecer, apagar Ele, é coisa seríssima. Porque Ele não estava falando de si mesmo, Ele não aponta para si mesmo, mas Jesus
fala do Espírito. E Jesus connumerou com o Pai e o Filho ao Espírito. Connumerar é colocar no mesmo conjunto. Ontem lembrávamos dos conjuntos, que você tem um conjunto de frutas, mas uma pedra não pode entrar aí nesse conjunto, porque não é uma fruta, é uma pedra. E assim no conjunto das pessoas divinas só pode entrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quem reconheceu o lugar do Espírito nesse conjunto foi Basílio Magno. E depois com ele, seu irmão e seu primo. Os teólogos do Espírito Santo no continente, digamos, europeu e Médio Oriente, aquela região do Mar Morto, da Capadócia. Eles foram os que falaram da divindade do Espírito e glorificaram, e deles vem aquela frase, é original deles: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que hoje nós repetimos assim, mas ninguém falava isso antes deles. Não se encontra em escritos anteriores a eles, começa a se encontrar no final das demonstrações deles, nas cartas deles, nos escritos deles, acerca da divindade do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo é Deus, também é adorado. Então, como se dá glória ao Pai e ao Filho, se tem que dar também ao Espírito. E por isso Jesus connumerou nesse conjunto ao Espírito Santo. Connumerar ele quando falou: ir por todo o mundo, fazer discípulos a todas as nações, batizando-lhes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E colocou essas três pessoas num mesmo nível, num mesmo conjunto. Agora, vou dizer isso, me vai perdoar ele. Neste sentido, vou ter que falar, não no sentido geral. O louco de Carl Gustav Jung quis colocar na Trindade também ao diabo. Vocês ficariam assombrados, mas essa é a psicologia de Jung. Ele é ocultista e fala do mandala e divide o mandala em quatro, como uma moeda, uma arepa em quatro partes. Pai, Filho, Espírito Santo e Diabo, colocando o diabo como se fosse parte de Deus. Essa é a psicologia de Jung, que é ocultista, porque ele foi um filho de um pastor hipercalvinista que não conseguiu superar o assunto do mal, da dupla predestinação. Então Jung cresceu como se o mal fosse querido por Deus e tem origem em Deus. Não conseguiu superar isso em toda a sua vida. Nem o pai de Jung, que era pastor e que aconselhou a Jung não ser teólogo, porque Jung, antes de ser psiquiatra, queria ser teólogo. Mas o pai dizia que não, pedia a ele que não entrasse nesse caminho. Nunca superou o hipercalvinismo da linha do velho Agostinho, do Gotescaldo e de Teodoro Bessa. E isso influenciou na psicologia de Jung, e por isso os satanistas usam Jung para preparar as pessoas no satanismo. Primeiro falando que é parte de nossa psique, e já depois diferenciando, já alguns entrando diretamente em satanismo aberto. Tive que dizer isso porque existe e era um momento apropriado para lembrar isso. Então, já estamos vendo que o aporte dos três capadócios, Basílio Magno, seu irmão Gregório de Nissa e o primo deles, Gregório Nacianceno, foram as principais influências no reconhecimento da divindade do Espírito, no aspecto da trindade essencial, a essência divina do Espírito. E o Concílio de Constantinopla se ocupou disso e concluiu em acordo com eles isso. As pessoas viram que eram eles que tinham razão. Depois,
assim como isso acontecia lá no norte, vamos dizer, ao sul do Mar Negro, mas de todas maneiras no hemisfério norte, também no hemisfério sul, no Egito, em Alexandria, houve também um teólogo chamado Dídimo o Cego, porque ele era cego fisicamente, mas tinha muita luz espiritual. E ele é chamado também do teólogo do Espírito Santo, porque foi um irmão que se concentrou em ver que o Senhor fala do Espírito Santo, que a palavra de Deus fala do Espírito Santo, e essa foi a paixão da vida dele, e ele escreveu assim um tratado sobre o Espírito Santo muito precioso. Não sei se se consegue em português, mas em espanhol se consegue. E esse foi o grande aporte da vida dele, da parte do sul, ou seja, do norte da África. E os outros eram da parte do norte, o sul do Mar Morto. Então, esses 4 irmãos, vamos dizer, são os principais representantes do reconhecimento da Igreja, da Trindade, na história da Igreja, mas no aspecto do Espírito. Agora, digamos que o Espírito Santo conduziu a Igreja da Cristologia essencial à pneumatologia essencial. Todavia, o aspecto econômico, por exemplo, esse aporte do irmão Andrew Murray sobre o Espírito de Cristo, tinha que esperar muito tempo. Todavia a igreja não estava preparada para esse avanço. Até hoje, já ele morreu faz muito tempo, nosso irmão Andrew Murray, e ainda assim apenas estamos começando a desfrutar aquele aporte dele, que foi chave no avivamento de Gales, que esse foi das riquezas do avivamento de Gales, a claridade teológica da vida espiritual, porque muitos místicos antes dele já viveram isso, mas não conseguiram explicar com clareza. E André Murray foi um místico que conseguiu com clareza avançar na pneumatologia econômica, com A.B. Simpson também, mas isso vem depois, séculos depois. Séculos intermediários tinham que ir acrescentando naquela edificação. Então, por isso, fazemos esse reconhecimento posterior só para ver o que faltou no passado. Mas temos que agradecer o que sim houve no passado. Então, aí já a base do reconhecimento do Espírito Santo como divino ficou claro. Mas como ontem tratávamos o assunto do uso da palavra substância, ainda estava ambíguo em Constantinopla. E foi necessário que em Constantinopla já se usasse a palavra hipóstasis em plural. E já a partir de Constantinopla começou a usar-se 3 hipóstases, para falar a hipóstase do Pai, a hipóstase do Filho e a hipóstase do Espírito Santo. E essas discussões acerca desse uso aparecem nas epístolas de Jerônimo, com Dámaso e outros, que veio depois. O segundo grande bibliófilo, depois de Orígenes, foi Jerônimo depois, mas uns séculos depois, poucos séculos depois. Então aí já vamos vendo o avanço do ensino, vamos dizer, sistemático do Espírito, conduzindo a igreja, esclarecendo a igreja para o futuro. Aí chegou o assunto da Trindade completa. Assim depois, então, agora veio outra vez a Cristologia a estar no centro. Uma vez que o Espírito já clarificou que há um só Deus verdadeiro que subsiste em 3 hipóstases pessoais, em 3 pessoas distintas, como falava Tertuliano de Cartago. Então aí já o Espírito Santo viu que a nuvem
podia avançar, porque a nuvem tem que chegar a uma estação como uma galinha e se acostar sobre os pintinhos até que os pintinhos possam sair dela ou os ovos virem pintinhos. Então assim são as jornadas do povo de Deus, que às vezes duram séculos, séculos para que vire uma verdade reconhecida universalmente, ainda que começa em alguns irmãos que Deus chama para investigar, perguntar, chorar, gemir a Deus, insistir, querer saber, então Deus responde. Mas se você não tem interesse, fica aí dando voltas todo o tempo até que alguém queira conhecer algo mais do Senhor. Graças a Deus, pois, por estes irmãos. Então, agora depois, voltou o Espírito para a cristologia, mas no aspecto humano. Então, agora, bom, já sabemos que o Filho de Deus é divino. Agora, como subsiste na pessoa do Filho a natureza humana também? Porque ele disse que ele se fez homem. Então agora o assunto era que tinha duas naturezas, divina e humana. E aí começou outra pesquisa e outras confusões. Assim que se você encontra muitas confusões por aí, saiba que essas confusões são o normal. Porque um parto da igreja, a igreja tinha estado de parto, entendendo ao Senhor, compreendendo Ele aos poucos, e tem sido o trabalho do Espírito, e no meio daquelas brigas, daquelas confusões, daqueles partos, é que o Espírito Santo vai ensinando, vai esclarecendo, vai trazendo equilíbrio pela direita, pela esquerda, até que a igreja vai sendo equilibrada e esclarecida nos assuntos. Então, aí já se entrou, quando se entrou no segundo grande dogma da igreja, que é a encarnação do Verbo. Aí se entrou também no esclarecimento da antropologia. Nós não seríamos esclarecidos acerca do homem se não houvesse havido na igreja um esclarecimento acerca da encarnação. Então, na história da igreja, e eu tenho que repetir isto aqui também, às vezes nós agora, nos tempos modernos, nos tempos laodiceicos, nos tempos que a gente vira anárquica e já não quer mais bispos, nem pastores, nem obreiros, agora é os direitos humanos, todos somos iguais e tal. Então, ao mesmo tempo que vem aquele desprezo dos anciãos, etc., também veio o desprezo aos dogmas. O que mais gosta o diabo é isso, porque aí pode misturar, fazer um coquetel explosivo para o inferno. Então, eu tenho que repetir isto. Na Bíblia, no idioma grego, se aparece a palavra dogma. Se aparece. Porque alguns dizem, não precisamos de dogmas, somente amor, vamos nos amar. Alguns jovens lá em Bogotá falam, irmãos, estamos cansados de doutrina, vamos ter comunhão, vamos jogar futebol lá no parque e tal. Iam ter comunhão. E qual era a comunhão? Um partido de futebol. Não há problema que há um partido de futebol, os irmãos, mas justo na hora de estudar a palavra era um partido de futebol. Não por todos os jovens, sino por alguns que achavam que eram mais espirituais e que esse assunto de teologia, de dogma, é uma coisa que não serve para nada, que o importante é a vida, a prática, e a prática era jogar futebol no sábado na tarde, na hora da escola da obra. Então, uns jovens escolheram na escola da obra, outros escolheram o futebol. E hoje, os que escolheram a escola da obra, hoje são anciãos da igreja, e os outros, alguns são hereges, os que escolheram o futebol por Facebook, hereges em Facebook. Algo que faz Satanás. Então, falo isto, porque isto tem que
estar em óleo dos anciãos, dos irmãos que amam ao Senhor. Então, amados, estou fazendo esta digressão necessária. É porque precisamos ver na palavra de Deus que sim existem dogmas na Bíblia e, portanto, também na igreja. Só que a palavra dogma, que é a palavra original grega, dogma ou dogmata, de onde vem teologia dogmática, um dogma é uma verdade conclusiva da palavra de Deus sustentada pela igreja. Uma passagem onde aparece a palavra dogma para mostrar a categoria dessa palavra é quando Augusto César decretou num edicto o empadronamento de todas as pessoas do império. As pessoas tinham que ir à sua casa, à sua cidade onde nasceram e se empadronar lá na lista. E isso era um edicto. Algumas traduções, Reina e Valera traduz edicto, o edicto de Augusto César. E José e Maria foram a cumprir esse edicto. E por isso viajaram para Belém. E lá em Belém foram empadronados. Pois bom, essa palavra que nesta versão de Reina e Valera é traduzida edicto, é a palavra dogmata, ou seja, é algo autoritativo, decreto, que não pode ser modificado. Mas essa mesma palavra aparece também em outro contexto. Aparece em Atos, depois do concílio, o sínodo de Jerusalém. A palavra mais exata é sínodo, mas tem sido passada para o latim de sin, que é a raiz com, em latim é a raiz sin, em grego, sinapsis, sinagoga, sínodo, que é concílio. Então, em Atos 15, os apóstolos com os anciãos fizeram aquele concílio de Jerusalém, que não estava tratando coisas nécias, senão o tema do concílio de Jerusalém, do sínodo, era a essência do Evangelho. Não estavam tratando se você pode comer aquela, como se chama aqui, aquela comida de sangue. Chouriço. Bom, o tema não era o chouriço. Não. O tema era a essência do Evangelho. Somos salvos pela fé em Cristo, não na base das obras da lei, sino por crer na morte expiatória de Cristo, a ressurreição dele e viver por ele. Ou seja, que o tema era nada menos que a essência do Evangelho. Então, depois de terminado o concílio, diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor outra coisa, senão somente escreveram uma carta. E essa carta, se você vê em Atos, capítulo 16, é só para encontrar a palavra dogma na sua Bíblia depois. (16:4), vamos ver com que tradução aparece aqui em Ferreira de Almeida, comparada com Reina e Valera. Atos, capítulo 16, verso 4. Aqui, esta tradução diz: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, olhe o lugar dos dogmas na igreja. Assim as igrejas serão fortalecidas na fé, não com futebol, sino com dogmas espiritualmente considerados. Assim as igrejas serão fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia.
Ou seja, o que fortalece a fé é a palavra de Deus, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. E quando há fortalecimento na fé, também há aumento das igrejas. As igrejas crescem e se multiplicam. Então, este verso que aqui em Ferreira de Almeida diz decisões, você vai no grego e vai encontrar que fala dogmas. Esta tradução aqui de Atos 16:4 diz em Ferreira de Almeida, vou ler devagar pelo castelhano, e al passar por las ciudades les entregaban las ordenanzas, dice esta otra traducción. En un lugar dice edicto, en otro dice decisiones, en otro dice ordenanzas, para que habían acordado los apóstoles, los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Mas vocês veem no grego que a palavra exata é dogmas. Os dogmas que o Espírito Santo conduziu a igreja a reconhecer. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E aquela conclusão foi escrita. E aquele escrito passou pelas igrejas, com irmãos enviados pelo concílio, porque havia alguns que saíam sozinhos. E isso não edificava nas igrejas, sino que perturbava nas igrejas. Aqueles que saíram sem nosso acordo, falando suas próprias ideias isoladas, suas próprias doutrinas, o que fazem é confundir, perturbar as igrejas. Mas aqueles irmãos buscaram juntos a Deus. O Espírito Santo conduz eles a um acordo, e aquele acordo era acerca de um ponto essencial, e esse ponto essencial foi parido pelo Espírito Santo no meio deles. A igreja deu à luz algo mais da essência do Evangelho, foi escrito e foi enviado às igrejas não somente o papel, sino irmãos ministros que participaram daquele parto para falar daquelas conclusões e explicar aquele documento no meio das igrejas, e assim as igrejas eram edificadas. Amém? Assim eram edificadas. Irmão, esses são os contextos principais onde aparece a palavra dogma na Bíblia. Então nos damos conta que se existem verdades fundamentais pelas quais a igreja tem que pelejar a boa batalha da fé. Vocês lembram que existem diferentes níveis de assuntos que a igreja trata, mas não todos os temas têm o mesmo nível. Em Reina e Valera se percebe o mesmo verbo. Vamos comparar aí Romanos com Judas. Então vamos a Romanos 14 e vamos ao capítulo único de Judas. Então, vou ler em espanhol para depois poder comparar também aqui a tradução. Vamos primeiro a Judas, capítulo único de Judas. Epístola do irmão do Senhor Jesus Cristo e de Tiago, Judas, que está depois de João, antes de Apocalipse. Judas. Então, vou ler verso 3 do capítulo único. Amados, vou ler primeiro em português, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação. Note os temas na primeira categoria. Note a categoria dos temas aos quais se vão aplicar certas
chamada de atenção. Acerca de diligência, acerca de nossa comum salvação. Ou seja, estas são as coisas fundamentais. O fundamento é o que coloca uma pessoa na salvação. E disse: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas, isto não vai ser mudado em nenhum século, foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, os ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Isso aí já é coisa séria. E outra coisa, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Negam o Filho. Então nos damos conta que as coisas são importantes. Agora vou ler a versão em espanhol para vocês comparar. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Então aqui aparece um verbo que aparece também em Romanos, que é o verbo contender. Em vossa tradução diz: escrever acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. Aqui fala contender, de contenda, batalha. Aqui Deus está tratando a igreja pelo Espírito, por Judas, Tadeu, como guerreiros. Aqui não está fazendo diplomáticos. Não está fazendo aqui bolo de tudo. Não. Exortando-vos a batalhar diligentemente. E aqui diz: contender ardentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Então aqui está usando o verso, a palavra contender ou batalhar, no respeito às coisas fundamentais, que tem a ver com nossa comum salvação, com o verdadeiro uso da graça de Deus, sem libertinagem, e também respeito de Deus e Cristo, nosso soberano. Agora sim, podemos agora passar para Romanos, capítulo 14, onde o apóstolo agora trata outro nível de assuntos, que não são os dogmáticos, onde agora sim é possível ter escola de opinião, mas não podemos confundir o que é fundamental com o que não é. Temos que aprender a distinguir o que é dogmático do que é discutível ou opinável. Então, em Romanos, capítulo 14, vou ler então agora em vossa tradução, primeiro, ou seja, em português de Ferreira de Almeida, diz o 14: acolhei, do verso 1 de Romanos, acolhei ao que é débil na fé. A pessoa está na fé ainda que é débil, e por causa dessa debilidade tem algumas confusões na consciência, alguns escrúpulos diferentes, mas tem que ser acolhido porque está na fé, está no fundamental. Então disse:
não, porém, para discutir opiniões. Em espanhol diz: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aquí en español, en Romanos usa el verbo contender y en Judas usa el verbo contender. Só que en Romanos fala no contender sobre opiniões e em Judas fala contender ardentemente pela fé. Então você vê que o mesmo verbo é usado em dois níveis diferentes. Quando se trata da fé fundamental, ou seja, do essencial, do que é dogmático, o verbo é contender ardentemente, batalhar diligentemente. Quando o assunto não é fundamental, senão são opiniões de pessoas que estão no mesmo fundamento, mas que em alguns assuntos tem alguma diferença de opinião, aí se fala não contender. E aqui fala, diz não discutir, não porém para discutir opiniões. Então essas discussões sobre opiniões são de um nível, mas a fé fundamental que atañe a salvação, atañe ao Senhor, atañe a graça de Deus em sua propriedade, isso se tem que contender. Isto não pode ser diplomático, tem que batalhar com diligência. Nas outras coisas que são, como vai dar exemplo aqui em Romanos, por exemplo, vai dizer quais são aquelas coisas que vamos chamar de periféricas da escola de opinião. Diz: crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não desprecia o que não come. O que não come não julgue o que come, porque Deus acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, aleluia, ainda que caia. Por que estará em pé? Porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Note a diferença. Em 1 Coríntios, quando fala do fundamento, diz: ninguém pode colocar outro fundamento. Mas quando já não fala do fundamento, senão sobre edificar sobre ele, diz: cada um veja como sobre edifica. Vê a diferença? Aquilo que não é fundamental, cada um veja como sobre edifica. Mas o que é fundamental, ninguém pode pôr outro fundamento. E aqui fala a mesma coisa. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida, procure estar claro no melhor que você entende em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come. Ou seja, se abstém para glorificar o Senhor. E dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Então aqui vemos os dois níveis. O nível fundamental e o nível que podemos chamar de periférico, ainda que essa palavra não está na Bíblia. Por isso uso ela com cuidado. Mas escolas de opiniões entre filhos que estão na mesma fé fundamental. E a outra coisa é a fé fundamental. A fé fundamental pertence ao fundamento e isso é ao qual pertence o que é dogmático. Então, não podemos misturar as duas coisas, porque às vezes nós, em aras da unidade, colocamos na mesma panela serpentes, rãs, sapos e sujeiras que não podemos colocar. Então, no que é fundamental, a igreja tem que ser dogmática. A igreja tem que ser dogmática.
o Concílio de Jerusalém decidiu dogmas pelos quais as igrejas foram edificadas, guardadas e cresciam. Não se refere a opiniões em tudo, a quadricular os irmãos, a medida da roupa tem que ser aqui, tem que fechar este botão aqui, o véu tem que ser mais longo, mais curto, de cor branco. Essas não é coisas fundamentais. Nisso, onde a Bíblia dá liberdade, nós temos que dar. Onde a Bíblia fala, claro, nós temos que falar. Então, por que falamos disto? Porque se existem dogmas fundamentais na igreja, e o primeiro deles é a Trindade, e o segundo deles é a encarnação do Verbo de Deus, e o terceiro deles é a expiação, a morte de Cristo, a ressurreição, a vinda do Espírito, a justificação pela fé. Essas são verdades fundamentais. A vida santa no Espírito, a igreja, o corpo único de Cristo, o propósito eterno de Deus. Esses são pontos chaves. Então, nós temos que distinguir quais são esses pontos chaves, qual é a hierarquia disso. E essa hierarquia também tem uma ordem lógica na administração. Tudo começa por Deus. E o Espírito começou traindo essa tônica na história da igreja. Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. O Espírito vos conduzirá a toda a verdade. Vos fará lembrar as coisas que eu disse. Vos fará saber as coisas que virão. Então o Espírito Santo vem para glorificar o Filho. E como? Nos mostrando o relacionamento do Filho com o Pai, no aspecto essencial. E depois, a divindade também do Espírito, no aspecto essencial. Depois vem o aspecto econômico, mas o econômico descansa no essencial. A imanência descansa na transcendência, senão vira panteísmo. Não há panteísmo. Panteísmo é um ateísmo disfarçado. Panteísmo é o desejo do diabo para se fazer ele Deus e ser adorado em lugar de Deus, usando o nome de Deus, mas aplicando esse nome às criaturas e não a Deus. Então, o panteísmo é a moda da nova era. Esse assunto de Gaia e esse ênfase ecológico, não é que estemos em contra da ecologia, mas muito ênfase ecológico, como aquele príncipe Felipe, esposo da rainha de Inglaterra, que quer reencarnar como um vírus para destruir muita gente humana e preservar a natureza. Meu Deus, preservar a natureza e destruir a humanidade. Todo em aras da deusa Gaia. Que é a terra, a mãe terra, agora é a religião da mãe terra, de novo. Por causa de imanentismo sem transcendência divinas. Processo satânico na filosofia e na teologia, que depois tem consequências na vida prática. Agora, a matéria, o Ilen é yin yang, o bem e o mal, tudo misturado, nada definido. Ao homossexualismo, tudo ok, toda coisa indigna, se volta normal. Se dá conta, se desaprovamos ter em conta a Deus, ficamos entregues a toda classe de loucura e inconveniência, que traz consequências de retribuição graves. Se soltamos Deus, vamos caindo para o abismo. Alguns eternamente, os que não nasceram de novo, e outros para
o dano da morte segunda. É delicado. Então, amados, aqui a palavra de Deus nos mostra, existem dogmas. E esses dogmas têm uma ordem lógica. Um é a base do outro. E um desses dogmas é a Trindade. E o segundo é a encarnação, as grandes verdades que a igreja, e só a igreja, sustenta. Porque não o judaísmo, que não é messiânico, não sustenta o que a igreja sustenta. O Islã não sustenta isso. Nem o hinduísmo, nem a ciência, nem a academia. Só a igreja é coluna e baluarte da verdade. Só a igreja confessa um único Deus, que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não três deuses, um Deus trino. Só a igreja confessa a encarnação histórica do Verbo de Deus na pessoa de Jesus, ó Cristo. Essa é a confissão da igreja. Essa tem que ser nossa confissão. Tem muitas vozes falando na terra. Bibliotecas cheias, televisão, internet, cheio de basura, cheio de lixo. Nós temos que conquistar esse território. Nós temos que dar testemunho que só a igreja pode falar dessas coisas. Só a igreja tem interesse nisto, e só a igreja vê o valor disto. E a dogmática, irmão, não pode ser esquecida, por causa do Cristo, porque está falando de Cristo. Só quem conhece Cristo fala da Trindade, fala da encarnação, fala da expiação, fala da justificação pela fé, fala da ressurreição do Espírito, do corpo, do propósito eterno, do reino. Isso não se encontra senão na igreja. Isso é a nossa identidade, nosso paradigma vindo do céu. O inimigo quer confundir tudo, minimizar as coisas, fazer absoluto o relativismo. É isso que o Satanás quer fazer. Absoluto o relativismo. Quer tirar a religião para colocar a religião do laicado, do laicismo, no Estado, na universidade, na academia, na filosofia, na mídia, nos corações da gente. E isso que é? Doutrina de demônios e o trabalho de Satanás. A igreja tem que estar bem clara. Contender, batalhar diligentemente, ardentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos, aos santos, aos santos. Só os santos têm isto nas suas mãos. E não podemos, irmão, não se esquecer disto. Temos que ser sempre definidos no assunto. Então, depois tem que se ver o relativo à encarnação. Por isso fiz toda essa digressão da dogmática, para ver o lugar do seguinte dogma no trabalho do Espírito na história. Aí, quando se tratou já o assunto da Trindade, em relação à divindade do Pai, do Filho e do Espírito, agora sim o Espírito Santo começou a chamar a atenção à encarnação do Verbo, a humanidade do Filho de Deus, como também sua divindade. E aí também começaram a aparecer aquelas escolas, aquele monofisismo que falávamos ontem, de uma terceira natureza que não era nem Fu, nem Fá. E o outro extremo, o extremo de duas pessoas, um homem por lá e outra pessoa divina que vem visitar a humana por um tempo e sai de volta. Um nestorianismo que, em vez de falar de duas naturezas da única pessoa do Filho, fala de duas pessoas, uma divina e outra humana, totalmente distintas. Outro fala uma relação que não é nem Deus nem homem, como Apolinar de Laodiceia, que em outras coisas fez um bom trabalho. Ele, por exemplo, refutou Porfírio, um racionalista antigo neoplatônico que é seguido hoje pelos modernistas.
Apolinar de Laodiceia refutou ele. Mas ele mesmo, débil como qualquer de nós, cometeu um erro e apresentou um Jesus meio Deus, meio homem. Falava que ele tinha corpo humano, mas que a alma dele não era humana, sino que era o verbo divino. Então, não tinha alma esse homem. Era meio homem, porque se é um homem tem que ter espírito humano, alma humana e corpo humano. Ser a pessoa divina do verbo, mas também uma pessoa que assumiu também a natureza humana completa, com espírito humano, com alma humana, com corpo humano. Mas Apolinar tratou de resolver e fez um malabarismo aí, tirou a alma humana e colocou o verbo no lugar da alma. Então Jesus não era nem homem nem Deus. Era uma mistura estranha. Mas os apóstolos apresentaram assim a Jesus como Apolinar? Não. Então aí foi necessário outros irmãos. Entre esses, um deles, Teodoreto de Ciro. Teodoreto de Ciro. E esses irmãos começaram a esclarecer o assunto de que na pessoa divina do Filho, agora, depois da encarnação, há duas naturezas. Eles falam união hipostática. Ou seja, no mesmo indivíduo coexiste a pessoa do Filho com natureza divina, e essa mesma pessoa assumiu condição humana íntegra, a natureza humana. Então é a mesma pessoa com natureza divina e natureza humana. Não são duas pessoas, não é uma natureza, é Deus enquanto Filho e homem enquanto se fez homem. Então aí vem a encarnação, segunda grande dogma. E aquele verbo que vim falando dele, se fez carne. Mas não somente carne e corpo, sino como fala também em Filipenses, se fez homem, se fez servo. Você vê a ele com o espírito humano: Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. Minha alma está muito triste até a morte. Se esqueceu Apolinar de Laodiceia. Não queremos criticar nem rebaixar esse querido irmão. Compreensível que exista todas essas confusões. Porque tem que ser Deus que vai conduzindo o parto da igreja. Tudo isto é aquela mulher com dores de parto, que fala Apocalipse 12. Tudo isto é história. Jesus adiantou, falou: o mundo vai estar alegre, você vai estar chorando, mas vocês vão se alegrar. Um dia vosso choro vai se tornar alegria e ninguém vai tirar vossa alegria. Amém? É o Senhor se formando na igreja, crescendo de graça em graça, de revelação em revelação, toda revelação acerca do Filho, da sua divindade, agora da sua humanidade. E assim então vai continuando. Depois, tudo isso, todavia, dentro da área da Trindade essencial, que agora entra em contato com a antropologia, primeiro de Cristo. E é a humanidade de Cristo que esclarece a nossa humanidade. E aí se entra na história, na antropologia bíblica. E aí entra aquela discussão entre de Agostinho com Pelágio, dizendo que o homem, Pelágio disse, pela sua natureza, sozinho pode fazer a vontade de Deus. E Agostinho fala: não, porque a natureza humana agora caiu e agora precisa da graça, e a natureza sem graça não consegue fazer a vontade de Deus. E aquela discussão antropológica. E aí toda a filosofia posterior vai herdando essas conversas interiores da igreja. E muita da filosofia moderna só se explica na história da igreja. Os temas da filosofia
ela deve à teologia da igreja. Porque elas têm temas comuns como Deus, alma e mundo. São os 3 temas da filosofia principais e os 3 temas da teologia também. Deus, que tem a ver também com a ontologia. Alma, que tem a ver também com epistemologia, nociologia, com ética. Mundo, que tem a ver com cosmos, cosmologia, também com sociedade, e aí sai a sociologia e do assunto da alma sai a psicologia, e aí vai saindo o pensamento do mundo, mas sempre eles vêm pegando as migalhas da igreja. É a igreja que vem primeiro vindo, entendendo a si mesmo à luz de Cristo. E o mundo vai pegando as migalhas, alguns vão apreciando e outros vão separando e vão se separando e outros vão caminhando com a igreja e alguns se convertem e até os piores ateus no final, alguns dão razão de novo ao testemunho da igreja, outros ficam fora. Mas, irmãos, deste primeiro aspecto dos dogmas se continua nos posteriores, mas já o tempo não dá para entrar nos posteriores, só para deixar aí as coisas, para depois, como o Senhor deseja, ir avançando nisso. Então, vamos nos deter um pouco hoje aqui, hein? Querido Pai, agradecemos ao Senhor estas oportunidades que nos dá juntos, de repassar juntos estas coisas, já consideradas por alguns, por outros a considerar, e nós sabemos a providência do Senhor com estas gravações, filmações, deixamos tudo nas tuas mãos. Só o próprio Senhor é a verdade total, teu Espírito e tua palavra. Nós vamos detrás do Senhor aprendendo e ainda querendo aprender mais. Encomendamos nossas vidas nas tuas mãos, nos afirma no conhecimento espiritual de Ti e afirma nosso testemunho e afirma a Tua graça em nossas vidas. Sustenta-nos em Teu Filho amado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém.